Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. Nós vamos falar essa noite sobre algo que interessa a todos os habitantes da Grande Goiânia, não só de Goiânia, mas da Grande Goiânia. Novo Plano Diretor de Goiânia, um desafio para a mobilidade. Para falar desse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. Dr. Adriano Paranaíba, economista, doutor em transportes, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, foi assessor técnico na liderança do Novo na Câmara dos Deputados e subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Economia. O currículo dele, se continuar, tem que ter um bloco só para falar. O Dr. Olmo Xavier, graduado em Mobilidade Urbana e Trânsito em Arquitetura e Urbanismo. E o doutor... não, peraí, é isso mesmo, está aqui, mas é o Dr. Olmo, alguém mostrou? Dr. Olmo lá. Aqui, porque mudaram aqui e eu acabei, é isso aí, é o Dr. Olmo. E o Dr. Benjamin Kennedy Machado da Costa, engenheiro civil, membro da equipe do Eixo Mobilidade. Mas eu começo aqui com o Dr. Adriano Paranaíba. Bom, este novo plano diretor de Goiânia, que demorou, foi um parto fórceps, né? E ainda assim, as pessoas dizem que ele será nefasto para Goiânia. É isso mesmo? Quer dizer, demorou para fazer uma coisa que não é boa? Não fizeram esses anos todos uma análise qualitativa desse plano? O que é interessante a gente observar no plano diretor é que ele já vem sendo discutido há muito tempo e não houve uma preocupação de realmente a gente pensar na cidade que nós queremos lá na frente. Houve uma pressa legislativa de se fazer esse plano diretor, até muitas considerações foram feitas de flexibilizar a cada 2 anos você poder mexer no plano diretor, mas o que a gente percebe é que essa questão de falar que é nefasto também é um pouco de exagero de dizer que vai ser o fim do mundo para a cidade. Realmente teve uma série de problemas que até um dos objetivos nossos aqui no programa é fazer esse tipo de discussão, mas que no final das contas realmente nós perdemos uma oportunidade muito grande de pensar, usar o plano diretor para dizer que cidade que nós queremos para o futuro. Qual que é a região metropolitana que a gente quer para o futuro? O plano diretor serve para nos guiar o que nós queremos para o futuro e não ficar só regulamentando o passado. Bom, Olmo Xavier, então, nesse sentido, que cidade que nós queremos? Esse plano diretor diz o quê? Bom, é importante ressaltar, Rosenval, que Goiânia, uma cidade de 1.500.000 habitantes, ainda não tem um plano municipal de mobilidade urbana, que é uma exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana desde 2012, e Goiânia ainda não confeccionou esse plano. Esse plano seria essencial para subsidiar o plano diretor no eixo de mobilidade e acessibilidade urbana. Então, dentre os problemas que existem, né, a demora em se votar, tendo em vista que o plano vigente ele é de 2007, né, deveria ter sido revisto em 2017, então nós já estamos em 2022, então tem uma série foi votado de última hora, o relatório foi apresentado no dia da votação, enfim, tem uma série de problemas, mas talvez esse problema da ausência do Plano Municipal de Mobilidade seja o que eu vejo com mais problema, sabe, a gente ainda não ter esse plano. Goiânia chegou a contratar um plano, a Prefeitura de Goiânia, mas abriu mão desse processo e agora está formatando um plano que ainda não foi concluído. Bom, Benjamin, você que tem um sobrenome famoso e forte, né? Kennedy, né? Isso. Nos Estados Unidos o pessoal já batia continência para você. Felizmente eu estou aqui, porque eu poderia ter sido assassinado lá, né? Tem prós e contras, você está no lugar certo, com o sobrenome certo, na verdade. Mas você que tem também aí uma boa formação na área de eixo de mobilidade, o Olmo disse isso muito bem. Quer dizer, então, nós temos uma cidade que eu me lembro muito bem, que eu trabalhava lá na GECOM, e eu moro, tenho ainda minha chácara no outro extremo da cidade. São 2 extremos mesmo. E eu saía do
do meu programa de televisão lá e chegava na minha casa em 20 minutos. Hoje, se eu marcar 1h30, eu vou estar sendo muito otimista. Agora você imagina, isso menos de 10 anos. Eu gasto 1h30 para fazer um percurso que eu fazia em 25 minutos normalmente. Quer dizer, então a mobilidade em Goiânia está piorando. Com esse novo plano diretor, isso é possível que fique pior ainda? Nós podemos ter esses gargalos que tem em São Paulo, que muita gente perde muito mais tempo, e acho que tem gente que está perdendo mais tempo no trânsito do que trabalhando, né? Com certeza. A cidade vai crescendo, o incentivo para a aquisição do veículo motorizado individual é muito grande, né? Hoje, a pessoa, qualquer pessoa que tem um pouco de renda, ele pode ir na concessionária e já sair com o seu veículo rodando. O município, ele investe pouco em infraestrutura para o transporte coletivo. E consequentemente, cada vez que você cria um novo viário para o automóvel individual, você está chamando esse pessoal para pode comprar o veículo, porque eu garanto que a rua vai estar livre para você rodar. Então isso vai o quê? Vai inflando as nossas vias com o veículo individual, com carros, motos, e isso aí gera exatamente congestionamentos, e quanto mais congestionamentos, mais tempo eu vou ter nesses deslocamentos. Então, até como o Adriano começou a falar, o Almo falou, Goiânia, nós não temos uma política de transporte coletivo e de mobilidade. Nós precisamos urgentemente que esse plano de mobilidade seja feito para que a gente decida o que nós queremos para a nossa cidade. Hoje, seguramente, o transporte coletivo ele é responsável por cerca de 28% das viagens realizadas dentro do município de Goiânia. O automóvel, ele é responsável por mais de 50% desses deslocamentos. Então, nós temos que definir, nesse plano de mobilidade, o que nós queremos. Nós queremos fomentar que o transporte coletivo seja o maior indutor de viagens dentro da malha urbana. Então, é o primeiro questionamento. Então, eu só vou ter uma cidade sustentável, uma cidade viável, onde eu vou poder voltar a ter esse trajeto que você fazia em 20 minutos, justamente eu criando mecanismos para que esse transporte coletivo ele seja aceito pela população e que ele tenha qualidade, que ele tenha confiabilidade por parte da população para que as pessoas migrem realmente do veículo para o transporte coletivo. Então, hoje nós temos aqui em Goiânia um índice altíssimo de acidentes com motociclistas, e isso o impacto para a cidade é péssimo em relação à mobilidade por todos os aspectos, tanto financeiros quanto de saúde pública, né? Bom, posso chamar de Adriano? Claro, por doutor favor, Adriano? fique à vontade. Adriano, eu morei durante alguns anos em Detroit. Vamos dizer Detroit, que a pessoa entende se é um subúrbio de Detroit, mas em si, na grande Detroit. E a grande Detroit decidiu o seguinte: transporte aqui é de carro, não é de moto, é carro. Sim. Ônibus é uma coisa que, é uma coisa assim, eu acredito que não seja 2%. É um negócio assim, quase ninguém, se a gente vê um ônibus, acha até engraçado, né? Eles decidiram que, compre seu carro. E eu pergunto, seria o caso? Porque eu não vejo realmente, assim, pragmaticamente falando, não vejo a mínima possibilidade hoje de um aporte de verba que vai permitir um transporte coletivo de qualidade na Grande Goiânia. Você colocou um ponto interessante, mas, por exemplo, Detroit a gente não vê o problema de congestionamento porque a cidade faliu, né? Você teve uma série de problemas. Por exemplo, mas você mesmo pega Las falia, Vegas, você pega outras grandes metrópoles que é muito o que o Kennedy falou, é a informação que a gente transmite para a população. Se eu vou construindo mais faixas, eu vou sinalizando para o cara, tem mais faixa, fique tranquilo, pode comprar o seu carro que vai ter mais faixa. E não tem faixa que dá conta desse incentivo, porque você vai cada vez aumentando o consumo de carro, e o carro ele traz uma série de externalidades para a cidade. Não é um problema assim de, os urbanistas não gostam de carro.
Não, é porque a externalidade que ele traz para a cidade, questão de poluição, congestionamento, a questão de tempo, a questão de uso do solo, vai complicando muito a cidade. Então, o problema também é que a gente não pode ser inimigo do carro. Fala assim, o carro não serve. Não, o carro tem a sua utilidade. Mas a gente não pode ter uma cidade pensada só para o carro. Porque senão a gente vai atrapalhar muito a vida, principalmente dos mais pobres, daqueles que o máximo que consegue comprar ela é uma moto de baixa cilindrada, mora muito longe, o uso do solo faz com que ele acaba morando num lugar mais longe. Então, quanto tempo que essa pessoa vai ficar em cima da moto para poder chegar ao seu local de trabalho? É nessas pessoas que o plano diretor tem que estar pensando. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Cuida da minha família, deixa cuidar da sua, porque eles o fazem muito bem. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600, tudo à pronta entrega, anote aí. E também você pode ligar para o 99702-8834. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência destinado a cuidar de pessoas com problemas de tóxico, seja o alcoolismo, seja outro tipo de substância que requer tratamento. Tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, telefone 3282-7040. E a Bandeira Odontologia Especializada, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, tocada pelo grande odontólogo Dr. Carlos Bandeira. Telefone 3281-0647, eu recomendo altamente. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre o novo plano diretor de Goiânia, um desafio para a mobilidade. Mas, Adriano Paranaíba, bom, o novo plano diretor está aí, foi votado, não é? Para o bem ou para o mal, ele foi votado. Não tem nenhum aspecto positivo nele que pode influenciar de forma qualificada a mobilidade, ou ele é um plano que, esse aí pode esperar a encrenca que vai ser. Sua vida, você achava que sua vida era ruim? Espere o novo plano diretor. É por aí, não? Assim, vamos lá. Vários itens foram ponderados com problemas do plano diretor. A questão de áreas ambientais, que é realmente o que o pessoal tem mais sinalizado, assim, que é um grande problema. A falta, isso aí também não é uma questão também do plano diretor, mas que foi pontuado muito bem aqui, a questão do plano de mobilidade metropolitano. Eu senti muita falta da gente pensar numa autoridade metropolitana. Não adianta a gente pensar no plano diretor de Goiânia se nós temos uma região metropolitana com mais aí de 18 municípios, né? E um ponto que faltou a amarra para ele realmente ser um ponto positivo, que o pessoal está falando muito da especulação imobiliária. Ficou muito à vontade a especulação imobiliária. Eu vejo que o que faltou, nós temos que ter sim uma participação ativa de empreendimentos. A iniciativa privada é quem constrói a cidade, nós temos que ter isso muito em mente. O que faltou foi algum tipo de amarra, tipo algum mecanismo de Land Value Capture, que é muito conhecido, né, de você realmente direcionar para a população se beneficiar da especulação imobiliária. Cidades como Boston fazem isso, o próprio metrô de Hong Kong usou esse mecanismo. Então, assim, especulação imobiliária existe. Não existe forma nenhuma da gente acabar a especulação imobiliária em nenhum lugar do mundo. Mas como nós vamos nos beneficiar? Então, acho que faltou esse ponto de fazer essa amarra de como a cidade, como a população pode se beneficiar, como a gente pode usar a especulação imobiliária para trazer mais equipamentos urbanísticos, até mesmo mobilidade urbana, para a gente melhorar a nossa cidade. Então, assim, muitas pontas ficaram soltas. O preço que a gente pagou de ter votado isso muito rápido, poderia ter se discutido isso mais, mas infelizmente nós vamos ter que esperar aí um bom tempo para nossos legisladores entenderem a importância de fazer um plano pensando na cidade propriamente dito para as pessoas. Muito interessante. Ô Benjamin, eu tive o prazer e a oportunidade de morar em alguns países diferentes e cidades também, até nos Estados Unidos. Eu morei na Nova Zelândia, estive um tempo no Canadá, na Europa. Eu percebo o seguinte, que em alguns países há uma preocupação governamental e até de colaboração com as pessoas para que elas possam, de alguma forma, descobrir um jeito
de morar perto do emprego, de estudar perto do emprego, de terem, por exemplo, o bairro ser, per si, um local onde você encontra tudo e a pessoa vai para aquele bairro, então ali. Aqui no Brasil, eu vejo que é assim, as pessoas que moram em Trindade trabalham em Goiânia, quem mora em Aparecida trabalha em Goiânia, ou às vezes em Aparecida trabalha em Trindade, quer dizer, não há uma preocupação em alocar as pessoas para que isso diminua esse fluxo de sofrimento do trânsito, né? Não seria o caso da gente ter uma política de governo para isso, não? Rosenval, aqui na região metropolitana, você até mencionou bem agora, existem cidades dormitórios ainda aqui na região metropolitana. Então a pessoa mora em Bela Vista, mora em Bonfinópolis e vem trabalhar em Goiânia. Goiânia mesmo já tem várias centralidades. Hoje nós temos lá o Garavelo B, é uma centralidade, o setor Garavelo em Aparecida é uma centralidade que atrai, é um polo atrator de viagem, o centro de Goiânia. Então nós já temos essas centralidades. No entanto, quando nós facilitamos o transporte coletivo, que nós levamos o transporte coletivo para essas cidades aqui da região metropolitana e garantindo uma tarifa mais acessível para a população, como o metro quadrado em Goiânia era muito mais caro do que Trindade, Bonfinópolis, Goianira, então as pessoas eles começaram a migrar até de Goiânia para essas cidades da região metropolitana. Então isso aí realmente ele aumenta um pouco essas viagens semi-urbanas no transporte coletivo, são chamadas, né? Mas no final de semana já ocorre o inverso. No final de semana essas pessoas já não saem mais de Trindade ou de Bela Vista, Bonfinópolis, Senador Canedo. Essas pessoas, os usuários, já ficam nessas cidades. Tanto é que o nosso transporte coletivo aqui, final de semana, de sábado à tarde e domingo, é quase inexistente a demanda por transporte coletivo. Uhum. É interessante algumas iniciativas, Olmo. Por exemplo, em Atlanta, quando você vai para o aeroporto, vai ali de Marietta para o aeroporto, eles têm faixas, onde são faixas tipo para 3 pessoas no carro, ou 4. E a pessoa que é sozinha no veículo, ela vai encontrar mais dificuldade, ela não pode. Tanto que tem gente que tentou burlar a lei e colocar um boneco ali ao lado. Pegou um boneco, pôs ali para ver se enganava o policial e as coisas. Me parece que encontraram um mecanismo para evitar isso também e é uma multa pesada por tentar enganar a lei. Mas nós aqui percebemos o seguinte, eu faço isso. A maioria de nós usamos um carro para uma pessoa, não é? Não temos o princípio do carpool, né, de pegar carona, as pessoas. Também são iniciativas que talvez poderiam diminuir um pouco o trânsito. E tem muita gente que vai para o mesmo lugar, não é? Pois é, Rosenval. O professor Paranaíba bem disse aqui, né? Não se trata de fazer uma demonização do automóvel. O automóvel é bom, né? Eu tenho um. Lá em casa, se a gente tivesse 2, seria melhor, né? Porque via de regra, eu com minha esposa, a gente tem alguma dificuldade, né, de otimizar nossas viagens, né? Então não se trata disso. Agora, o espaço urbano, ele é finito. Não cabe tanto carro na rua. Se todo mundo tiver carro, as ruas não vão suportar. A prova disso é a nossa vizinha Brasília aqui, né, que você tem lá o eixo monumental, por exemplo, né, com 2 pistas, com 6 faixas de tráfego em cada pista, e ele congestiona, né? Então, assim, não adianta a gente... Isso é perfumaria. Abrir avenida, construir viaduto. Nós construímos aí agora 3 viadutos em Goiânia, os 3 estão saturados em horário de pico, né? Então, a gente tem um sistema estruturador de uma metrópole como Goiânia, é o transporte público, né? A caminhada é importante, mas a gente não consegue vencer grandes distâncias. O ciclismo urbano, como modo de mobilidade, é importante, mas tem evidente limite de carga. Então, a gente tem que investir em transporte urbano. Nós precisamos de complementar o automóvel, a motocicleta, a bicicleta e o pedestre ao transporte público urbano. E referências, como você citou Atlanta, aí não faltam no mundo.
né? Então a gente tem cidades europeias, asiáticas e aqui na América Latina mesmo, como Quito, Bogotá, Medellín, que tem muitas referências, cidades com condições socioeconômicas equivalentes à cidade de Goiânia, que a gente poderia estar se espelhando e construir um plano mais ousado na área de mobilidade, né? Então não se trata de demonizar o automóvel, nem especulação imobiliária. Agora, a densidade, por exemplo, que foi um aspecto que foi muito batido nesse plano diretor, né? A densidade para a especulação imobiliária é diferente da densidade ótima para uma cidade. A densidade é boa para a cidade. Paris, Madrid, tem uma ótima densidade, os espaços ficam mais curtos, você consegue trabalhar mais perto de onde você estuda, ou morar mais perto de onde você estuda ou de onde você trabalha. Mas essa densidade é ótima, não necessariamente é a densidade ótima para a especulação imobiliária, com grandes torres, né, que de um dia para a noite você tem 6 torres. Eu moro no setor marista ali, no raio de 150 metros, estou construindo 6 torres, cada uma com 30, 35 andares, que é óbvio que aquelas ruas todas vão se saturar, porque ali todo mundo tem, cada família ali tem 2, 3 veículos e não funciona, né? Então... Não, isso aí é uma grande verdade. Eu moro no Jardim Goiás, ali perto do Flamboyant. Minha chácara, eu tenho um apartamento de apoio. Suporte. De apoio. Eu digo que, eu fico pensando que num determinado dia a pessoa vai pôr um carro na cabeça um do outro, porque não tem jeito, não tem outra, uma solução viável. Mas para nós deixarmos para o próximo bloco, há também uma armadilha aí. Se nós não temos condições de colocar todo mundo em carro, eu digo, com base em algumas entrevistas que eu fiz, que se amanhã 15% da população também decidir usar o transporte público que existe, também já é o caos, seria o caos do caos. Quer dizer, parece que nós aqui estamos no que o americano chama de catch-22, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas nós podemos depois falar sobre isso. Águas do Bem, água mineral alcalina Levite com pH 9,33%. Ela é uma delícia. Ela ajuda a combater doenças como diabetes, câncer, coração, e é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Quem está tomando a água aí vai ver que ela é super agradável. Eles entregam lá na sua residência. Telefone 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira dos advogados e inteligentes da família de Goiás. Telefone 3216-0102, atende com maior eficiência e menores custos, porque faz parte do complexo Cicobi, que tem mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. E o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate, falando sobre o novo plano diretor de Goiânia, um desafio para a mobilidade. Mas eu deixei aqui no bloco anterior, a professora Adriana Paranaíba, essa seguinte equação, que eu acho que é uma equação brasileira, não é uma equação só de Goiânia. Primeiro, não dá para pôr carro para todo mundo, mas também se uma pequena parte dos que usam carro e moto hoje fosse usar o ônibus, não daria mesmo porque não está dando conta do pouco que já usa, né? E me parece que este problema brasileiro, ele pode se agravar, porque quem vai dizer que não, está fazendo, vamos fazer, espera mais um pouquinho que vai. Não, esse pouquinho que tá aí, ó. O BRT, por exemplo, que de rapid, Chico fala em inglês, de rapid não tem nada, né? It's a slow down. Até para fazer, né? Até para sair fazer. do papel, né? Tá não sai do papel. Como é que nós vamos livrar dessa armadilha urbana? Essa armadilha urbana não é só Brasil, né? Nós temos que lembrar que é mundial, né? Nós temos, você pega o metrô de Paris, você pega o metrô do Japão que tem, é um desafio das grandes metrópoles. E aí eu acho que a grande discussão não é a gente falar do transporte, é realmente a gente focar na discussão do uso do solo. Né? Não adianta para a pessoa fazer porque a gente falou agora há pouco, fazer casa em Goiânia é caro, o cara tem que ir para Trindade. Por quê? Porque para tantos metros de área construída, você tem que ter um lote muito maior do que aquela área construída. Então, assim, poderia se facilitar mais a fragmentação do uso do solo, que é uma coisa que, por exemplo, a cidade de Tóquio fez.
Você acabou de falar agora há pouco aí do Jardim Goiás. Qual que é o grande problema do Jardim Goiás? É que você verticalizou para fazer densidade, mas tem só um tipo de uso de solo. Os prédios todos são só residenciais. Por exemplo, Manhattan agora está com muitas áreas que eles estão tirando o carro lá, que as pessoas estão andando a pé. Mas por quê? Porque você tem muitos prédios que você tem multiuso. No mesmo prédio você tem um hotel, você tem um hospital, você tem... Eu acho que aqui em Goiânia a gente só tem um prédio com essa característica, né? Que é o Orion, o Complexo Orion, que tem ali, tem hotel, tem hospital, tem sala comercial, tem residência. Esse tinha que ser o padrão para a busca de uma alta densidade, porque as pessoas precisam andar menos. Essa é a lógica. Se a gente começa a fazer muitas regiões que vai fazer um bairro residencial longe, aí não adiantou nada, a gente vai realmente depender muito do transporte público. O senhor tem razão, o Orion é um dos pouquíssimos edifícios que tem restaurante lá, tá? Não tem, eu acho que tem supermercado, eu nem sei se tem supermercado, é capaz até de ter, eu não saiba, mas realmente no Jardim Goiás não. No Jardim Goiás só tem gente, com exceção do shopping Flamboyant, e talvez essa foi a ideia, porque o pessoal, o empresário, não brinca em serviço, eles cederam o parque lá e falaram, eu cedo o parque para fazer gente para poder consumir no Flamboyant. Mas não quero que fique fazendo outras coisas, não. A cidade de Paris, que vai receber as Olimpíadas agora em 2024, ela tem investido, né, numa concepção de cidade que chama Cidade 15 Minutos, que é você aproveitar cada metro quadrado construído da cidade, entendendo que esse metro é caro, né? A construção desse metro é muito caro, e você otimizar isso para as pessoas viverem, né, elas morarem efetivamente mais perto do seu trabalho, do seu lazer, né, da sua instituição de ensino. Então Paris ela tem focado, né, Paris que tem 290 quilômetros de metrô, que tem 500 quilômetros de corredor de ônibus, que tem muito congestionamento de automóvel, né? É importante frisar isso, mas que ela está buscando uma nova condição de cidade através desse projeto de cidade 15 minutos. Talvez, e Paris enfrenta problemas seríssimos, né? Talvez, quer dizer, você gostaria que Goiânia fosse Paris? Não, pelo amor de Deus. A gente que conhece bem ali, até razoavelmente, você sabe que tem bolsões em Paris que estão enfrentando problema de criminalidade que nós não podemos nem querer pensar. Né? Aquele negócio que a polícia só entra em comboio. Em Goiânia, nós ainda não temos esses locais como tem em Paris. E muita gente não sabe disso. Né? Eu acho que facilita muito, aqui o Benjamin, o fato de que talvez nós pudéssemos ter uma cidade um pouco melhor e o plano diretor ser melhor, considerando que Goiânia foi planejada e é uma cidade que, olha, nós temos minúsculas porções de favela em Goiânia. Nós não somos uma cidade que tem problemas como o Rio de Janeiro, problemas onde a polícia não entra. O número de favelas aqui é pouco, não é? Eu posso citar de cabeça os lugares que eu conheço Goiânia e sei que são favelas. Então, eu acho que dava, né? O que faltou, será? Faltou a Câmara se debutar mais, ou os técnicos serem mais eficientes? Por que o plano diretor tem tanta crítica assim? Especificamente em relação à mobilidade urbana, transporte coletivo. O que faltou para Goiânia, o que falta ainda, eu sempre faço a comparação com Curitiba. Curitiba, Porto Alegre e Goiânia foram praticamente as primeiras cidades no país a implantarem corredor exclusivo para o transporte coletivo. Né? Goiânia, o eixo Anhanguera. Até foi o próprio Jaime Lerner que fez o projeto do corredor Anhanguera na década de 70. E a comparação com Curitiba. Curitiba, você começa a analisar e conhecer a história de por que o transporte de Curitiba ele teve uma percepção da população que era um transporte bom, porque lá praticamente nunca faltou investimentos. Sempre teve investimentos em Curitiba para ampliar a melhoria e dar qualidade no transporte coletivo. Então, os deputados federais, os senadores lá do Paraná, sempre trabalharam para levar recursos federais para serem investidos no transporte público coletivo lá da região metropolitana de Curitiba, e principalmente na cidade de Curitiba. Já Goiânia, nós ficamos aqui, depois que acabou, que a empresa brasileira de transporte urbano, a EBTU, acabou,
praticamente não tivemos mais recursos investidos aqui no transporte coletivo. Nós só tivemos, de 80, se não me falha, final de 84, começo de 85, foi o investimento que teve. Depois teve um pouco de investimento no corredor Goiás Norte, um pedaço do corredor Goiás Norte que teve. Depois disso aí de 88, só em 98 que foi ter um novo investimento no transporte coletivo aqui da região de Goiânia, que foi a requalificação do corredor Anhanguera. Mesmo assim, a gente só fala de requalificação, mas só dos ônibus e porque urbanisticamente não teve essa requalificação. E seria muito necessário que tivesse uma requalificação do corredor e uma requalificação urbanística. Só em comparativo. A Alemanha, se não me falha a memória, é 88 milhões de habitantes, alguma coisa assim, né, hoje. Ela programou o investimento no transporte coletivo lá na Alemanha de 300 bilhões de euros de 2020 até 2030. 300 bilhões de euros na Alemanha. O território da Alemanha ele é muito menor que o território brasileiro. Então, o que falta no Brasil é só investimento. Você falou dos técnicos. Eu trabalhei na CMTC por quase 17 anos. Os nossos técnicos, mesmo os técnicos da CMTC, os técnicos CAL, CREA, até das empresas de transporte coletivo, nós tivemos várias boas ideias. No entanto, não adianta você ter o projeto, ter a ideia, faz o projeto e não ter o recurso para implantar. Em 2005, o plano diretor que nós trabalhamos em 2005, a Lei 171 de 2007, que foi esse estudo de 2005, foram definidos que nós teríamos que construir, que implantar em Goiânia 6 corredores exclusivos de transporte coletivo, 6 corredores exclusivos e 22 corredores preferenciais para o transporte coletivo. Hoje nós estamos em 2022, desses corredores, como você disse, o BRT, então nós não temos, infelizmente, nenhum corredor na sua plenitude implantado. Então, de 2005, como foi projetado, a lei saiu em 2007, e hoje, depois de 15 anos, nós não temos nenhum corredor implantado para o sistema de transporte coletivo. Então, esse é o nosso problema. E eu espero viver o suficiente para ver o término total do BRT. Vamos ver se eu vou dar conta. E quando ele inaugurar, já vai começar deficitário, porque eles fizeram umas curvas ali que não vai ser aqueles ônibus grandes. Eles vão ter que fazer aqueles ônibus menores. A demanda não existe mais. Então a demanda para esse tamanho de ônibus já foi. Eu fico pensando, eu que sou leigo no assunto, não sou especialista em nada, porque a melhor definição que tem de jornalista é que nós somos especialistas em nada. Essa é a melhor definição de jornalista, especialista em nada. Porque você tem que saber um pouquinho de cada coisa para poder perguntar inteligentemente. Mas nós não entendemos profundamente de absolutamente nada, senão não seria jornalista, seria uma coisa específica, né? Mas eu também vejo isso muito claramente, falando o BRT, quando terminar, eu não quero falar se, porque senão eu fico sendo um pessimista de carteirinha. Mas quando terminar, já termina defasado. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, no último bloco, falando sobre o novo plano diretor de Goiânia, um desafio para a mobilidade. Eu quero agradecer muito ao professor Adriano Paranaíba, que inclusive está aqui participando até o fim do programa, embora tenha uma palestra para ser feita em Brasília. O Olmo Xavier, também, que está aqui prestigiando os telespectadores da TVC da PUC, e o Benjamin Kennedy também. E tem uma pessoa muito simpática que está aqui no estúdio. Quem que é que está aí? Roberta, que você veio junto com quem aqui? Com os três, está vendo? Ela está aí. As mulheres são assim, elas precisam vigiar os homens, senão eles vão fazer bobagem, né? É porque nós três fazemos parte de um fórum chamado MOVAS, que é o Fórum de Mobilidade de Goiânia, que está reunindo uma série de especialistas com diversas vertentes de pensamento para realmente a gente contribuir com essa discussão em Goiânia. Olha que interessante, faltou a produção me dizer sobre isso, e esse fórum
é uma falha minha jornalista, ele é bem conhecido, está sendo divulgado? Esse fórum, ele é recente, né? Ele é recente, mas já teve um movimento desse fórum há uns 10 anos atrás e agora está sendo retomado sobre a organização do Miguel Ângelo Priscinotti, que é um pesquisador também da área de transporte, especialista, mestre em transportes, e ele está conseguindo agregar muita gente bacana, que pensa também, né, na igreja, cada um tem o seu ponto de vista diferente, mas para realmente trazer ideias para Goiânia. Olha, eu me coloco à disposição de vocês na Bandeirantes, para que eu possa contribuir com isso da melhor forma possível, divulgando. Tenho certeza que, embora o programa não seja só meu, mas falo em nome também da Jovem Pan, que eu tenho lá, um programa de 1h30 lá na Jovem Pan, participo também. E se vocês precisarem da Record, que eu estou lá na equipe também da Record, eu terei prazer, porque nós todos precisamos entrar nesta batalha de contribuir para que o trânsito, a mobilidade melhore. Não é? Eu gostaria que rapidamente, professor Adriano, que você dissesse para o telespectador o que nós não falamos e que seria importante para que as pessoas possam fazer para contribuir para a melhor mobilidade. Eu acredito muito que a gente precisa retomar o papel do cidadão goiano, né? A gente perdeu um pouco a nossa afinidade com o nosso bairro, com a nossa vizinhança. Hoje, eu acredito que até pode ser uma coisa geral no Brasil, a gente, com essa coisa de delegar para os nossos políticos, né, a gente acabou deixando de fazer as discussões que são importantes, a qualidade da nossa rua, como é que está sendo a discussão com o seu vereador, com o vereador que representa o bairro, por exemplo, o fim das associações de bairros. Eu acho que para a gente pensar uma cidade, essa lógica de associação de bairros, realmente você empoderar a população local, faz toda a diferença. Então, acho que é muito mais um mecanismo nosso, para não ficar também só jogando a culpa nos políticos, sendo que a gente também não sinaliza para os nossos políticos o que nós queremos para a nossa cidade. Então, é um pouco de meia-culpa que nós temos que fazer, mas eu acredito que todos nós podemos, usando até a tecnologia que nós temos hoje, o celular ajuda tanto, redes sociais ajudam em tantos fatores, por que não ajudar a nossa cidade a ser melhor, né? Muito interessante, Olmo, porque existem cidades que a gente conhece que a cidade decidiu que não queria crescer. Então nós não queremos mais investimento, não queremos mais pessoas morando aqui, nós não vamos facilitar para que ninguém venha para cá, pelo contrário, vamos dificultar. É uma proposta de cidade. Então acho que aqui a nós falta isso mesmo. Você poderia então também rapidamente dizer o que não foi dito aqui, que você acha que seria importante para o telespectador saber, não? Eu primeiro quero parabenizar aí pela oportunidade de a gente fazer esse debate, né? Mesmo com o plano já aprovado, o prefeito ainda não assinou, não, pode vetar ainda, mas, né, a expectativa em torno disso aí não existe. Mas é importante a gente saber da importância do plano diretor para uma cidade igual Goiânia, né? A gente está vendo, acompanhando aí, né, com muita tristeza, o desastre da cidade de Petrópolis. Um plano diretor é uma ferramenta para a gente evitar que isso aconteça com a nossa cidade. A hora que você fala, sabe, em densificação desmedida do setor sul, do Jaó, do Morro do Mendanha, né, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, nós podemos estar colhendo frutos muito ruins. Então não se trata de um pessimismo, né, pleno, né, mas a gente de fato perdeu uma grande oportunidade de construir uma ferramenta para posteriormente construir políticas públicas que melhorem a vida do goianiense, não só na mobilidade urbana, mas como de uma forma geral. Uhum. Bom, Benjamin Kennedy, isso já tem um minuto, infelizmente, que tentamos terminar um pouquinho mais cedo, para dizer o que você gostaria de dizer para o telespectador. O que nós temos que falar para o cidadão goianiense, o telespectador, é que ele tem que lutar pelos seus direitos. E nós temos que lutar pelos direitos da mobilidade dentro da cidade. Nós temos o Plano Nacional de Mobilidade, que é a Lei 12.587 de 2012, que ele estabelece as prioridades de deslocamentos dentro da malha urbana. Então, a primeira prioridade é a pé. Segunda prioridade, deslocamentos não motorizados. E terceira prioridade, transporte coletivo. Então, a população ela tem que lutar para que esses calçadas sejam totalmente acessíveis e plenamente trafegáveis pelos pedestres, né? Que tem que lutar para que a malha cicloviária seja implantada dentro do nosso município e tem que lutar para que os corredores do transporte coletivo saiam do papel e sejam implantados. Perfeitamente. Bom, minhas considerações finais são os seguintes. Evidentemente que
Existem coisas mais generalistas que você, como cidadão, pode ter dificuldade em fazer. Mas tem muita coisa que depende só do cidadão. Você pegar o seu lixo, jogar no lugar do lixo com um tipo de embalagem adequada, você impede boa parte das enchentes. Você pode sim parar seu carro no lugar certo, para que as avenidas onde não pode parar não sejam atrapalhadas como estão. Você pode sim usar o seu veículo de forma adequada no trânsito, para que você respeite a seta e algumas coisas assim. Você pode sim não impermeabilizar toda a sua residência e deixar parte dela para que a chuva possa escoar. Então tem muita coisa que o próprio cidadão pode e deve fazer, e principalmente o empresário. Mesmo que a lei permita, pense bem. Às vezes não precisa se fazer aquele empreendimento sabendo que aquilo vai contribuir para a má qualidade da vida da cidade, que você deve morar nela. Então eu acho que a gente deve sim cobrar das autoridades, mas fazer a nossa parte para que nós possamos, ao cobrar, dizer, eu faço a minha parte, por que vocês não estão fazendo a de vocês? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.